para isto. E tem um documento, que inclusive foi o documento que nós... Arruma uma pasta para mim. Foi um documento que nós usamos no Ministério... no Encontro Integrar, que é um material que nós já temos há alguns anos, apenas foi passado isto, mas já é um material que a gente já usava na época de Igreja com Propósito, que é o Quem Somos, e a gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Vocês estão recebendo também a agenda do segundo semestre, e tem também aí, para quem não fez o cadastro para o hall de membros, né? Todos estão aqui já se cadastraram no hall de membros? Se você não fez isso, está na hora, tá bom? E aproveite que você está por aqui ao longo da reunião, cadastre. E tem também a nossa ficha de inscrição para a Universidade da Família. Várias classes já foram encerradas, não tem mais vaga. Então, se você de repente quer matricular alguém, está pensando em alguém, corra, porque senão não vai dar tempo. Algumas classes já se encerraram. Nós vamos orar, começando a nossa reunião. E primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E tenho certeza que isso vai produzir um efeito, né, no coração de vocês e como consequência no coração da igreja, né, desse corpo chamado Primeira Igreja Batista, que Deus tem nos dado o privilégio de congregar. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos plantou aqui nessa igreja. Cada um chegou nesse lugar de algum modo muito distinto um do outro, mas todos nós com o mesmo propósito. Nós viemos aqui e permanecemos aqui como igreja ao longo de poucos meses ou muitos anos, como é a história de alguns, por uma razão muito específica. Nós somos teus filhos, teus servos, o Senhor é o Senhor da nossa vida, assim como a palavra diz, o vento sopra, a gente não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor. Nós somos teu povo, guiados pelo Espírito do Senhor. Então nós entendemos que estamos aqui por essa razão. O Senhor nos trouxe para congregar nesse lugar. E aonde o Senhor planta alguém, ali o Senhor faz com que esse alguém frutifique. E que os frutos sejam em abundância entre nós, Senhor. Te adoramos por tudo que nós conquistamos até agora. Nosso coração está alegre pela história dos 37 anos dessa igreja. Mas o Senhor tem algo novo para nós. E tem demonstrado nos últimos meses, a partir de um movimento que tem ocorrido dentro do nosso coração como igreja, que tem coisas muito maiores, muito mais extraordinárias, para conquistarmos nessa cidade, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Nos abençoe nessa reunião, abra o nosso coração, Senhor, desarme o nosso coração, nos ajude, nos dê sensibilidade, discernimento, capacidade no Senhor, de sermos pelo Senhor mesmo trabalhados ao longo desses 2 dias de reunião. Eu oro por isto e peço misericórdia e graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor com 2 canções? Vamos cantar ao Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. Me permite? E o tempo todo? Mas Deus é bom por quê? Fala aí, quero ouvir. Por que Deus é bom? O que Ele tem feito em sua vida? Por quê? Ele inclinou. Por que Deus é bom na sua vida? O que aconteceu hoje? Tem tanta coisa. Porque cuida de você. Por quê? Por que, Neubim? Amém. Por que, meu irmão? Porque te libertou. Quem correu o dia todo hoje, trabalhou, fez comida. Deus é bom porque Ele te deu energia. Deus é bom porque tem cuidado de você. Deus é bom porque Ele tem dado emprego para a gente. Deus é bom porque Ele traz a gente para cá, para ouvir dEle, para trabalhar com Ele. E eu quero te convidar nessa noite. A gente vai para aprender de Deus. E cantar também e agradecer porque Ele é bom sobre nós. Cante com a gente. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão,
de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Declara ao Senhor, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Lá desde o começo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Então declare: Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. No dia da luta, no dia da dificuldade, Ele é bom. Deus é bom. Aquele dia que você acha que Ele não está com você, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Mais uma vez, declare com a gente: te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Mais uma vez, por tudo que és, por tudo que és. Ele é bom, Deus é bom. Aleluia, amém. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom o tempo todo. Nessa noite a gente veio para cá para aprender, para sentar aos pés do Senhor Jesus. E quem vai fazer essa obra do nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E estamos aqui entregues a Ele, prontos para ouvir tudo que Ele tem que falar ao nosso coração. Porque essa igreja é de Deus, a nossa vida, a nossa família. E queremos cantar doce Espírito Santo, Espírito de Deus. Tem liberdade nesse lugar, vem agir nessa igreja. Guia os nossos passos, em nome de Jesus. Não há nada melhor do que andar na Tua presença, Pai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva e a presença do Senhor neste lugar. Tua presença
vergonha desfaz. E a presença dele, Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. desde o começo, diga que não há nada igual à presença de Deus, através do Espírito Santo dele nesse lugar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, sem uma última vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nos rendemos à tua presença, nos rendemos à tua palavra, nos rendemos ao teu caminho, porque o Senhor é o caminho, queremos andar nesse caminho. Traz, ó Pai, teu Santo Espírito neste lugar. Atua através daquilo que o pastor leu, estudou, aquilo que o Senhor falou, o coração dele chega ao nosso coração. Traz revelação da tua palavra, nos faz sonhar os sonhos do Senhor. Espírito Santo de Deus, traz cura, libertação a essa igreja, traz a tua presença transformadora nesse lugar, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Obrigado, meu irmão, pode sentar. Queridos, nós vamos estar compartilhando, algumas ideias iniciais sobre aquilo que eu estou chamando de alinhamento da visão ministerial. Nós vamos ter um momento ao longo da nossa reunião que a gente vai fazer uma espécie de tem um nome próprio para isso, dinâmica. Mas eu já quero aguçar os irmãos com algumas perguntas, né? Se alguém te abordasse aí fora, você é membro da Primeira Igreja Batista em Caldas, você exerce liderança, e alguém te perguntasse assim, fulano de tal, qual é a declaração de missão da sua igreja?
como você responderia essa pergunta? Qual é a declaração de missão da igreja? Ou qual a visão e a missão da igreja? Eu não estou falando da igreja de Jesus Cristo, estou falando da primeira igreja batista, a igreja que você congrega, que você lidera. Você conseguiria responder essa pergunta em nome de todos os demais, de forma que todo mundo teria a mesma resposta, se todos fossem abordados em momentos diferentes, lugares diferentes? Não, talvez se eu falasse, pastor Esquival, você diria assim, olha, eu sei qual é a missão da igreja, né? Seria o que, pastor? Eu entendo assim que tudo que nós fazemos na igreja se resume, né, em duas coisas: levar as pessoas que ainda não nasceram de novo, experimentou um novo nascimento, e depois que nasceram de novo, levar elas a serem parecidas com Jesus. Pronto, aí essa é a declaração de missão que o pastor Esquival tem. Som, teste. Então, aí essa é a declaração. Ele está falando em nome de quem? Está falando em nome de Esquival, né? Aí se eu falasse, pastor Paulo, qual a declaração de missão da igreja que irmão congrega? Esquece o que o pastor Esquival disse ali. O que irmão diria? Eu diria que é servir a Deus, servindo o nosso próximo. Pronto, se a gente juntar essas duas coisas, eu acho que dá um negócio legal, hein? A gente vai ver lá na frente. Mas se de repente alguém ousasse e dissesse assim, tá bom, eu entendi que a visão, a declaração de missão da igreja é levar pessoas a conhecer a Cristo, conduzi-las à maturidade, servindo a Deus, servindo pessoas. Mas qual a estratégia que a sua igreja usa para que isso aconteça de forma alinhada com todos os ministérios? Que seria o conceito de discipulado, né? A gente tomou um caminho, e é mais do que natural por conta da nossa formação batista, né, de pensar discipulado como sendo um processo de, como é que eu diria, de conduzir o coração daqueles que se converteram a uma maturidade bíblica. Então eles vão para a escola bíblica, eles são acompanhados por alguém, inicialmente para conduzi-los ao batismo, e eles continuam estudando, né, a respeito da palavra. Mas o conceito de discipulado é muito maior do que simplesmente levar pessoas a conhecer a Bíblia. Tem uma coisa ampla por trás dessa palavrinha. Não sei, está pronto aí? Está ok? Está ok. E eu então, né, eu junto com vocês, vamos tentar responder ao longo desse encontro qual é a declaração ou qual vai ser, porque pode ser que a gente, terminando esse evento, a gente amadureça uma ideia que seja de todos nós, e a gente consiga então, efetivamente, deixar bem claro para nós e para quem a gente lidera, qual é a nossa visão, qual a nossa missão, quais são as nossas estratégias, e aí fica mais fácil a gente caminhar, né? Mas, inicialmente, eu quero passar para os irmãos um pouquinho desse lugar de onde nós saímos. Essa igreja tem 37 anos, teve apenas 2 pastores, aguenta aí um pouquinho antes de soltar, teve apenas 2 pastores, na verdade teve um terceiro pastor que foi quem plantou a igreja, mas era aquele missionário que estava de passagem, né, plantou a igreja, o pastor Joel assumiu, ficou 13 anos, eu estou há 21, é uma igreja de 2 pastores, mas é uma igreja que ao longo desses 37 anos tem realizado coisas extraordinárias. Enquanto eu e minha esposa vimos um pouquinho do vídeo, e teve que reduzir bastante a resolução para conseguir fazer o download ali, a gente se emocionou, porque tinham bebês ali que agora estão casando, gente que já foi para a faculdade, alguns irmãos que Deus já recolheu, obras lindas que nós fizemos, que muitos que estão chegando agora não fazem ideia por onde a igreja já caminhou e o que a igreja semeou na eternidade. Então nós vamos compartilhar um pouquinho desse lugar de onde viemos e por onde nós passamos. Para quem não sabe, antes de soltar o vídeo, essa igreja nasce a partir do ardor missionário do coração de uma senhora chamada Emília Amélia. Já contei sobre isso no vídeo do aniversário da igreja, que é a mesma pessoa que nos abençoou com esse terreno quando a igreja não tinha para onde seguir no aluguel lá na Avenida Bento de Godói. E ela marcou essa igreja desde o seu início, começando um trabalho inicialmente tímido na sua casa, depois isto se torna, né, um ponto de pregação, isso evolui lá onde a igreja está localizada, onde o templo está, uma casa pequena, com poucos irmãos, tem alguns membros fundadores ainda na igreja, a família do irmão José, irmão Paulo César, né, pessoal que estava lá no início, e de repente a igreja foi
caminhando. Então vamos olhar um pouquinho para esse vídeo, vamos ver por onde a gente passou. Eram cerca de 25 mil fotos, isso me consumiu um tempo, porque eu queria selecionar algumas coisas, mas era tanta riqueza, de tantas obras realizadas, que eu me emocionava enquanto eu olhava para aquelas fotos, e selecionei algumas que dizem um pouquinho da nossa história, tá bom? Bota o som aí e vamos lá. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que posso contar? Oh, não. Será que posso imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que posso imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca e te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei, assim diz o Senhor. Te abençoarei. Te abençoarei, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. E eu, sinceramente, eu engasgo vendo essas coisas, irmãos. É tão bonito de ver a força dessa igreja, mesmo na nossa dificuldade financeira, né? A gente compartilhou de muitas formas, né, aquilo que Deus colocou no nosso coração como missão. Isso não é nenhuma pontinha do iceberg do que a gente já realizou como igreja ao longo desses anos.
Tem muita história. Vocês devem ter visto ali, nós vamos olhar logo depois, mas eu quero pontuar para aqueles que são novos. A gente está falando ali de igreja sem templo por várias vezes. Vocês perceberam? Esse lugar que nós estamos aqui, né? A gente fazendo passo a passo, primeira tenda, segunda tenda, depois sem tenda, fica sem templo, depois vai para o aluguel, volta para cá sem teto, e a gente vai caminhando. Nada parou essa igreja. Nada parou essa igreja. Nem pandemia, nem crise econômica, nada parou essa igreja. E a gente tem vivido hoje um tempo em que Deus está nos chamando a atenção para fazer algo ainda maior do que Ele nos chamou para fazer. Éramos tão pequenos, com tão pouco recurso, uma equipe tão menor, tão reduzida, e chegamos tão longe. Imagine o coração dessa igreja, da liderança dessa igreja alinhada, e a gente voltando a pensar grande. Não sei se vocês viram ali um evento do lado do ginásio, foi um dos projetos, é o projeto Dia Feliz, uma das edições, foram quase 5.000 pessoas que a igreja assistiu naquela ocasião. Uma igreja muito doida. Pensa no povo maluco, né? Que quando Deus falava faz, a gente não pensava duas vezes, a gente fazia. Mas eu quero orar nesse instante junto com os irmãos e agradecer a Deus, porque essas histórias, elas não são só fotos, tem vidas tocadas, gente que foi salva, casamentos restaurados, tem tanta coisa que tem peso de eternidade no meio desse mundo de fotos, que a gente não consegue mensurar o tamanho da relevância de tudo isto. Mas a gente pode agradecer: Senhor, obrigado porque eu faço parte. Mas eu acabei de chegar, pastor. Você faz parte dessa história, como parte dessa igreja. E a gente pode ir muito mais longe. Topa chegar mais longe, fazer mais? Para daqui a 10 anos a gente ter um outro vídeo para contar outras histórias de coisas lindas que Deus fez através de nós? Nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. É tão bom, ó Deus, ver que o tempo passou e nós não fomos negligentes como igreja, que nós não fomos negligentes como discípulos do Senhor. Por vezes, enfrentando lutas, muitas vezes, lutas financeiras, dificuldades, Senhor, não faltaram para essa igreja, mas o nosso coração continuou, com toda dificuldade, alinhado ao teu coração, e por muitas vezes fomos levantados das cinzas, e o Senhor nos fez novo, nos fez recomeçar, nos fez sonhar mais, ir mais longe, acreditar que Tu és um Deus grandioso, como foi pregado na última quarta-feira. A nossa pequenez, Senhor, a nossa limitação não consegue imaginar até onde o Teu poder e graça pode nos conduzir como igreja, mas nós queremos que o Senhor nos conduza. Obrigado, Deus querido, pelas vidas que já passaram por nós, enquanto vimos esse vídeo, irmãos que já não estão aqui entre nós, como a irmã Armindo, Falcão e tantos outros irmãos que o Senhor recolheu, outros que passaram por essa igreja, estão servindo em outros ministérios, em outras cidades, somos gratos por eles, e clamamos por misericórdia por aqueles que ficaram no meio do caminho, que desistiram da fé, que foram tomados pelas fadigas, pelos espinhos da vida e se perderam no meio do processo. Te pedimos misericórdia por esses, Pai. E nós que estamos aqui nessa noite, nós queremos pedir que o Senhor possa aquecer o nosso coração. O Senhor possa, ó Deus, derramar sobre a nossa vida, Senhor, uma porção dobrada da esperança, da fé, do poder, da unção do Teu Espírito Santo. Porque nós entendemos que estamos diante de um tempo de oportunidades. Janelas de oportunidades estão abertas, escancaradas para essa igreja, e nós queremos avançar sim, Senhor. Tua palavra tem uma promessa para nós, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja, e nós entendemos ser igreja do Senhor, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sobre nós está o poder e o selo do Espírito Santo, do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. O Senhor tem trazido para o nosso meio homens, mulheres, que amam o Senhor, que amam a Tua palavra, e que vão alinhar conosco, que nós entendemos que o que vamos realizar daqui para frente, Senhor, precisa ser, ó Deus querido, anotado, escrito, para que lá na frente, assim como temos essas fotos que nos lembram do passado, lá na frente talvez alguns digam, não dá para acreditar, até que os documentos apareçam, testemunhos, fotos, vídeos, diz, olha a verdade, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas fez, tem feito e fará o Senhor por nós. Estamos alegres por aquilo que o Senhor fez conosco. Muito obrigado, Deus,
porque o Senhor me deu o privilégio de gastar meus últimos 21 anos de vida nesse lugar. E o mesmo eu digo em relação a muitos irmãos que estão aqui por 2 décadas ou mais do que isto. Obrigado, porque foi um privilégio para nós, Senhor. Podemos estar fazendo qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, mas estávamos aonde o Senhor desejou que nós estivéssemos. E é por isso que nós frutificamos e te adoramos por isso. Obrigado, Senhor. Fale conosco durante essa noite, a noite de amanhã. Alinhe o nosso coração. Queremos sair daqui muito fortalecidos pelo Senhor, cheios de sonhos, ricos de esperança, na certeza que iremos sonhar tão grande como já sonhamos. Realizaremos coisas tão extraordinárias e vamos continuar a escolher ser um milagre. Não apenas queremos buscar o teu milagre, nós queremos ser um milagre nessa cidade. Assim oramos em nome de Jesus. Prepara o nosso coração, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, tem uma pastinha de vocês, tem um bloco de anotações. A ideia é vocês irem anotando as ideias principais, porque são muitas lâminas e a gente não vai conseguir, eu não podia imprimir tudo, não seria possível, né? E esse material está em PDF, depois eu envio para vocês, tá? A gente passa para todo mundo, mas é bom vocês anotarem as ideias principais, porque a gente vai precisar disso amanhã. Bom, a gente vai estar falando, né, sobre alguns princípios eternos e inegociáveis. Pode passar as próximas 3 lâminas, por gentileza? Pode passar. Isso. Vamos estar falando sobre alguns princípios que são eternos e inegociáveis. Tem uma foto bem no começo do vídeo, que aparece lá a Santilana, a Neliene, o Glauber. Vocês perceberam a roupa daquela turma? Pensa no povo estiloso. Vocês perceberam? Rapaz do céu, muito chique, não é? Dá até medo de ver, né? Eu passei rapidinho, eu tive que passar rápido, né? Aquele é assombroso, né? Nós estamos vestidos de um jeito assombroso. E a gente muda, né? Muitas coisas, mas há princípios e valores que não podem ser negociados. A gente pode mudar o estilo de música, a gente pode mudar o modo como a gente se veste, a gente pode mudar, né, de repente, a forma como a gente se organiza com esses bancos, mas tem coisas que são negociáveis. Eu quero falar sobre 2 textos bíblicos que vão falar do que é inegociável e que vai trazer para nós, né, esse senso de missão. Estamos falando de Mateus 22, 36 a 39 e também de Mateus 28, 19 a 20. Vamos primeiro ler esse texto? É conhecido, estamos falando do grande mandamento e da grande comissão. Você fala assim, pastor, eu nunca li a Bíblia toda. Se você conseguir entender o grande mandamento e a grande comissão, você entendeu o que Deus quer da sua vida e vai dar muito certo sua vida com Deus. Então, como que diz a palavra? Vamos ler juntos? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que você percebe na primeira parte desse versículo? Tem uma expressão que aparece o tempo todo ali, que vai dizer que tipo de fé Deus espera que eu e você manifestemos como discípulos dele. Qual é a palavra que aparece? Todo, toda. Fala de uma fé que ela tem que ser integral. Deus não está em busca de discípulos fragmentados, gente com coração dividido, gente com a mente dividida, gente com o seu senso de missão dividido, que a gente acha que está fazendo a missão, mas de repente a gente esquece que a missão não é nossa, é do Senhor, a gente aborta a missão do Senhor e vai para a nossa. Então, a fé que Deus espera de nós, ela tem que ser uma fé integral. Só que não é só uma fé integral, é uma fé integral e marcada pelo amor. A maior missão, irmãos, talvez a maioria que entra na igreja não consiga entender de princípio ou de começo, é aprender a amar a Deus. Cumprir regras não é difícil. Sendo honesto com os irmãos, é a parte mais fácil, não é tranquila, ela é penosa, ela é doída porque gera cansaço, mas não é difícil cumprir regras. Mas é muito difícil aprender a amar a Deus, porque só dá para amar a Deus quando a gente tem uma fé integral, uma fé inteira. Tem um texto muito bacana que não está aí, onde o Senhor vai falar de Amazias, que foi um rei, está lá em Crônicas, e aí o Senhor vai falar assim, que ele fazia tudo certinho. Pensa num homem íntegro,
no sentido do caráter, das ações, mas não era íntegro no coração. Diz, olha, tem uma coisa que para mim perde todo o sentido que você faz tudo que é certo, mas não faz com o coração inteiro. E aí o Senhor vai dizer que Ele está olhando lá de cima, passando os seus olhos sobre a terra, buscando encontrar alguém cujo coração é totalmente dele. Quando Deus encontra essa pessoa se torna um milagre na terra. Lembra de Paulo, de Pedro, homens que se tornaram um milagre na terra, porque aprenderam no caminho a ter um coração totalmente de Deus, uma fé inteira. E nós vamos pedir a Deus que nos ajude, irmãos, porque nós temos uma tendência, ainda mais nesse mundo globalizado, que produz em nós uma ideia muito diabólica, de uma fé cheia de relativismos, de condicionais, e esse absoluto de Deus não está em negociação. Ou a gente aprende a amar a Deus de forma inteira, ou não tem negócio, e você jamais será um milagre de Deus na terra. A gente está em busca de milagres. A minha conversa não é receber de Deus milagres, mas como igreja, sermos o milagre de Deus na terra. E mais um pouquinho adiante, ele diz, este é o primeiro, não pode voltar, rapidinho, o texto anterior, e este é o primeiro e grande mandamento, e ele diz, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é uma coisa que nós já sabemos, de cor e salteado, o pastor acabou de falar, tem sido uma frase recorrente, que a gente jamais vai servir a Deus, se a gente não servir a Deus servindo pessoas. Pega aí o documento que está aí dizendo quem somos, rapidinho. É claro que aqui está extenso, a ideia até o final desse evento é a gente ter uma declaração de missão tão enxuta, que o Ministério Infantil, o menininho de 4 anos vai saber, entender e compartilhar sobre ele. Mas, inicialmente, essa é a declaração de missão que nós já vimos andando com ela desde a época da Igreja com Propósito, ou seja, há cerca de 15 anos atrás. Olha o que diz a nossa missão, nossa visão e missão. Eu fiz a alteração de 2 ou 3 nomenclaturas para poder alinhar com o que a gente está trabalhando, que é a igreja multiplicadora, né? Que é intencionalidade, vida discipular, mas a declaração é antiga. Diz assim, nossa visão, expressar o nosso amor a Deus, servindo-o com os nossos dons e talentos, com nossa vida e recursos, revelando por meio de nossas ações a vida discipular e o caráter de Jesus em nós. E por entender que servimos a Deus quando servimos pessoas, é nossa busca inegociável revelar compaixão e graça nessas ações, como forma de apontar para Jesus e seu Evangelho, agindo sempre com intencionalidade e fé. É grande, mas resume muito bem o que o pastor Esquival falou, o pastor Paulo falou. Aí a pergunta que eu te faço, vocês percebem essa visão na narrativa que as fotos trazem para nós? Vocês conseguem ver? Em cada ato, está claro para os irmãos a nossa forma de ser igreja na prática? Então, mas vamos voltar para a ideia da fé integral. Então a gente está aqui diante de um desafio, que é nessa fé integral, aonde o coração do discípulo aprende a ser totalmente do Senhor, acontece uma coisa fantástica, você perde o direito de escolher. Dietrich Bonhoeffer, no livro O Discipulado, tem uma frase que eu gosto muito de citar, é uma paráfrase, porque o texto é mais longo do que eu vou dizer aqui. Ele diz, eu descobri que eu sou livre em Cristo, mas eu sou tão livre, mas tão absurdamente livre, que eu decidi na minha liberdade devolvê-la para o Senhor. Isso para mim é discipulado, irmãos. É um Cristo que diz, você está livre do pecado, da morte, você não é escravo, e agora você, vendo a sua liberdade, foi conquistada em Cristo, diz, Senhor, eu não quero ter controle de nada, eu pego a liberdade que eu recebi do Senhor, e como ato de devoção ao Senhor, eu a devolvo a Ti, a minha liberdade é Tua, que é o que Paulo diz, quando ele afirma, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Que é a frase da camisa do batismo. Isso fala da fé integral. Ok, irmãos? Então percebe que há um desafio enorme aí, que é aprender a amar a Deus de forma integral, a ponto de chegar no nível espiritual que o Senhor fala, o coração que você achava que era seu, não é mais seu, já que a sua fé é inteira e não está dividido mais seu coração, a sua vida é minha e eu vou usá-la como eu acho que eu tenho que usar. E como que Deus usa a vida de alguém que é dele? Está na segunda parte do grande mandamento, servindo pessoas, amando gente.
A vocação da igreja é amar pessoas, irmãos. Amando a Deus, a vocação da igreja é amar pessoas. E isso faz uma diferença enorme na nossa caminhada cristã. O segundo texto, que também fala desse princípio eterno e inegociável, que gera o senso de missão em nós, é a chamada grande comissão. Portanto, ide, o que diz lá? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, a grande comissão, assim como o grande mandamento, é um princípio eterno e inegociável. Ou você faz discípulo, ou você é um impostor, você não é um cristão. Simples assim, irmãos, desse jeito. Ou você reproduz a fé, ou você faz discípulos, ou você tem uma fé impostora e você é um impostor. Um cristão de verdade, um discípulo de Jesus, é natural, é como uma mangueira. Você não precisa brigar com a mangueira e dizer, produza manga. Não precisa. Pode ficar tranquilo, se ela estiver saudável, no tempo certo ela faz o quê? Ela produz mangas. Se nós somos Jesus, acabei de falar que a nossa fé integral ou inteira vai nos remeter ao fato de que a vida que temos não é nossa, a gente devolve a nossa liberdade para Ele, Ele diz, então vou usá-lo como eu quero você amando pessoas, e nesse momento não há forma mais extraordinária de se amar alguém do que apresentar este alguém a quem? Não tem como, irmãos, a gente dizer que ama uma pessoa, se o que você faz por ela, seja entregar uma cesta básica, um kit de gestante, ou fazer de repente uma visita, qualquer que seja a ação. Não faz sentido você expressar amor a alguém, porque os dois textos estão conectados. O grande mandamento e a grande comissão. Se você desassociar os dois, você se perde. Vai ter uma missão capenga. Começa na expressão de amor a Deus, te remete ao próximo, mas aí o como eu amo esse próximo, a grande comissão me diz. Eu só posso amar alguém quando eu apresento a esse alguém quem é Jesus. O contrário, você se reduz a uma ação como qualquer ONG faz, em que a ação perde ou se perde em si mesma e aquilo não vira nada. Então não adianta você entregar uma cesta básica se no final você não é capaz de falar do amor de Jesus que te levou ali para compartilhar aquele alimento com aquela família que não tinha o que comer naquele dia. Não adianta você fazer qualquer ação, por melhor que ela seja, se na sua ação Cristo não for revelado. Então ele diz, ide fazer discípulos, essa é a melhor forma de se amar alguém. Concorda ou discorda? Você consegue imaginar uma forma mais eficiente de se amar uma pessoa? Porque qualquer bem que você faça a alguém fora dessa dimensão é um bem provisório. Mas o bem que você faz a alguém, apresentando Cristo a essa pessoa, levando-o à conversão, conduzindo-o ao batismo, é um bem eterno. Ninguém vai roubar isso dele mais. Acabou. Nem o diabo pode roubar, porque diz a palavra que ninguém pode arrebatar alguém que o Senhor trouxe para si, ninguém poderá arrebatá-lo das suas mãos. Está escrito isso na palavra de Deus. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então nós estamos aqui falando da grande comissão. Esses dois princípios, irmãos, norteiam ou devem nortear a igreja de Jesus. Você pode, de repente, pecar no sentido a ideia não é nem pecado, você pode errar nas ações, nas estratégias, você pode errar no modo de treinar pessoas, você pode cometer algumas falhas no processo, mas não podemos errar no descumprimento do grande mandamento e da grande comissão, porque isso nos tornaria impostores. A igreja se torna uma impostora, a nossa fé é impostora e nós nos tornamos impostores. Ok? É difícil de ouvir isto, mas é a verdade, tá? Isso serve para mim também, tá bom?
vieram, então o pastor Schwaltz falou uma coisa bem interessante, que eu vou usar a sua primeira parte da fala, pastor, porque conecta o grande mandamento com a grande comissão. Diz, não é suficiente apenas fazer a coisa certa, é preciso que se faça com a motivação certa. Então não adianta a grande comissão sem um grande mandamento, basicamente é isso. Que não é quebrada. Aí depois ele falou, porque eu não estava ouvindo lá atrás, pastor? Sim. Ele está falando que nós não somos uma igreja que pratica proselitismo, que é ficar por aí aliciando membros de outras igrejas e trazendo-os para o nosso meio. Mas somos uma igreja de portas abertas, que acolhe aqueles que Deus traz para cá por alguma razão. Tem sido uma igreja usada e muito usada para curar corações feridos, inclusive, de outros ministérios, ou simplesmente porque a visão da igreja agrega, mas nunca a gente foi por aí pescar no aquário de ninguém, isso nunca aconteceu. Dúvidas sobre o link entre a grande comissão e o grande mandamento? Está claro para os irmãos? Vamos ver se os irmãos entenderam então. Primeiro, o grande mandamento nos convida a que tipo de fé? Uma fé integral, a não ter mente, coração divididos, mas tudo é do Senhor. E quando isso acontece, e esse patamar máximo é alcançado, o que você faz com a liberdade que Deus te deu daí para frente? Devolve para Ele. A sua vida não é sua, Cristo vive em você, não é você que tem domínio, é Ele. E a partir desse momento, a grande comissão não será difícil ser exercida. E aí eu dizia que a melhor forma de se amar a Deus e amar alguém é fazer desse alguém um discípulo de Jesus, tornando parecido com Cristo, porque você compartilha com Ele uma herança eterna. Ok? Agora vamos para a próxima lâmina aí. Tem aí uma pergunta que precisa ser respondida. Como cumprir a missão sem tornar o processo complexo e pesado? Isso é uma pergunta. Porque não basta cumprir a missão. Vamos pensar um pouquinho do tipo de fé que Cristo encontrou. Não está no slide não, segura aí um pouquinho a lâmina nessa parte. Quando Cristo chega perto dos judeus, eles eram praticantes de uma fé. E não era incomum você encontrar entre os judeus um certo legalismo quanto às orações, os horários, os momentos, né, de estar no templo, o cumprimento de rituais, as festas. Isso era muito comum. Mas Cristo olha para esse povo e diz, tem uma coisa errada. Esse povo está cansado, esse povo está esgotado. E ele diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. A gente sempre usa esse versículo para falar ao perdido, né? Ao pecador. Não, esse texto não é para o perdido de forma plena. É de alguém que pelo caminho da fé se cansou. Pelo caminho da fé entrou em exaustão plena, não consegue mais dar um passo. E o Senhor diz, olha, tem um detalhe, quando alguém anda comigo, encontra descanso para a sua alma. O Evangelho de Jesus, irmãos, não é cansativo, não é penoso, não é exaustivo, não é desgastante, não compromete casamento de ninguém, a família de ninguém, trabalho de ninguém, a saúde de ninguém. Não, ele produz descanso. Por isso que a igreja tem que ser uma igreja que, enquanto cumpre a missão, ela não produz complexidade e peso. Porque o judaísmo que Cristo tem que acessar ali e prega, né, naquele momento, ele diz, vocês estão cansados. E o meu jugo, ele é diferente do jugo que vocês estão acostumados. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já falei algumas vezes sobre essa ideia do jugo, mas basicamente ele fala que esse jugo que ele propõe para nós é um jugo que nos ensina sem nos machucar. Que é aquela ideia clássica, todos já ouviram falar sobre isso, mas eu preciso falar porque tem alguns que talvez não ouviram para a gente alinhar. Tem dois bois puxando um carro de boi, um boi experiente, capaz, tarimbado na missão, e um boi novo, sempre aprendendo o processo. Enquanto o boi velho ensinava o boi novo, o que acontecia com o boi novo? Ele se machucava todinho. Ele não sabia, o boi velho não sabia medir a força para poder conduzir o boi novo ao processo, então ele aprendia com muita dor, aprendia, ou morria, então ele aprendia com muita dor. Jesus fala, não, quando alguém anda comigo, as pessoas não aprendem com dor, eu não machuco ninguém enquanto ensino essa pessoa a viver os princípios do reino dos céus. Pode andar comigo, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Ok? Está claro esse valor? Então vamos tentar responder isto. E uma das formas de responder isto é pensar um pouquinho no conceito da igreja simples, que foi um presentaço que o pastor, né, Antônio me
me proporcionou, eu li como degustação no primeiro, depois eu fui ler no sentido de estudar, de perceber os princípios, e me emocionava enquanto li o livro, porque eu via a primeira igreja batista dentro dessa realidade, precisando apenas fazer um refinamento do processo. Quando eu terminar de fazer essa exposição amanhã, você fala assim, pastor, mas é a igreja, é isso, nós somos isto, mas falta refinamento do processo, que é que a gente vai tentar fazer ao longo desse período, startando obviamente, depois amadurecendo. Então, o que é uma igreja simples? Vamos primeiro pensar na frase de Albert Einstein, que ele diz o seguinte, passa para a próxima lâmina. No meio da complexidade, encontre a simplicidade. Quem foi Albert Einstein, irmãos? A genialidade desse homem, como que uma pessoa tão genial, tão extraordinariamente capaz, nos propõe um caminho de descomplicar as coisas. Normalmente os gênios complicam, né? E diz, olha, no meio da complexidade que é a vida, eu vou trazer agora para a nossa realidade, que é o casamento, que é a igreja, que é a família, que são os ministérios na igreja, no meio dessa complexidade, tenta encontrar a simplicidade, porque a complexidade cansa e a simplicidade produz descanso. A complexidade pesa sobre os nossos ombros e a simplicidade produz alívio. E nós não podemos complicar o evangelho simples de Jesus. Vocês concordam comigo? Olha a próxima lâmina aí. Tem duas definições. Uma é a definição de uma igreja complexa, depois uma definição de uma igreja simples. A igreja complexa, ela está ocupada fazendo o quê? Ela está ocupada fazendo igreja. O foco dela é em quê? É no programa. E aí a gente fica maluco para poder fazer a igreja andar, porque é um programa atrás do outro, a gente está fazendo igreja. Eu compartilhei uma ocasião com os irmãos sobre outro aspecto, né, mas uma experiência de Emerson, um filósofo americano, que ele vai contar, né, que ele sai de férias com a sua esposa, um final de semana com a sua esposa, isso no Colorado, e era um período de inverno, tudo congelado, e ele está chegando lá na casa dele, uma choupana no alto do monte, e tudo congelado, ele percebe um homem, de forma muito esquisita, correndo em círculos, naquele lago gelado, congelado. Ele fica muito curioso com aquela cena, pede para a esposa dele aguardar, desce a colina, vai até a base da colina, da base do lago, a hora que o homem passa, ele diz, para. O homem, assustado, parou, porque não tinha ninguém ali, e ele pergunta para aquele homem, você está indo para onde? Aí o homem ficou mais assustado ainda com a pergunta, diz, eu não sei. Mas por que você está correndo feito louco? Não, me falaram que o gelo é muito fino, e se eu parar vai rachar e vai afundar. Aliás, me dá licença que eu estou atrasado. E saiu correndo. Então uma igreja complexa, ela parece com esse homem correndo no lago gelado. Está fazendo muita coisa, correndo muito, mas chegando aonde? Lugar nenhum. E aliás, ela nem sabe se tem que ir para ir a algum lugar. Ela só sabe que tem que correr. E aí a gente tem um movimento sem vida. E a igreja não é uma organização. A igreja, ela é um organismo vivo. Ela é o corpo. O que é a igreja, irmãos? O corpo de Cristo. E Cristo é o que desse corpo? A igreja não pode estar perdida, porque quem é cabeça desse corpo não está perdido. Sabe exatamente porque veio e tem clareza de missão a ponto de compartilhar com a sua igreja para onde a igreja deve caminhar. Ok? E a igreja simples está focada, está ocupada com ser igreja. Enquanto a igreja complexa está ocupada em fazer igreja, a igreja simples está ocupada sendo igreja. O foco é em quê? Qual missão? É só pensar no grande mandamento e a grande comissão. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazendo discípulos, conduzindo-os à maturidade. Pronto. Encerrou a brincadeira. Mas não tem mais nada, não tem mais nada, é isso aí. É simples. Quando a gente fala que é simples, não quer dizer que é raso, que é pobre. Não, só é simples, mas é profundo. Porque Deus não é raso em nada que faz. Nenhum ato criador de Deus é raso. E a igreja tem que ser uma igreja que ela está focada na missão, sendo igreja. Aí a gente fica sem templo, a gente fica sem tenda, a gente fica sem dinheiro, a gente fica sem um monte de coisa, e o que a gente faz? Continua sendo igreja. Aí a gente entra numa crise, a igreja fecha as portas, aí a pessoa fala assim, pastor, que absurdo, a igreja está parada. Eu falei, quem te falou?
Está parada, não abre o templo. Não, a igreja não está abrindo o templo, mas a igreja não está parada. Irmãos, eu sei que muitos fizeram o mesmo, vários pastores fizeram o mesmo. Eu vou falar pelo nosso rebanho. Nenhum dos pastores dessa igreja, líderes, ficou parado na pandemia. A gente trabalhou 3 vezes mais. Pensa num povo que teve que rachar e trabalhar, porque a igreja não é igreja no templo, a igreja é igreja por onde ela anda. Então a gente continuou sendo igreja, com templo, sem templo, com dinheiro, sem dinheiro, com pouca gente, com muita gente, com Joel, com Ilquias, continuou sendo igreja. Muito bem, vamos avançar um pouco aí. É só um comentário, né? Diz assim: uma grande quantidade de atividades, programas, treinamentos sem uma intencionalidade focada na missão, não gera necessariamente mudança de vida, mas faz o quê? Produz uma impressão de que as coisas estão acontecendo. Então, se a gente começar a fazer um movimento, tem igreja que vive de campanha em cima de campanha, né? É campanha dos 21 dias, dos 7 dias, dos 14 dias, é campanha, um movimento, atividade. Se parar aquilo, acabou a igreja, não tem mais nada. Se fechar o templo, aqui a igreja acabou. Pode dar baixo do CNPJ, porque não é mais igreja. E a igreja, ela não pode se perder, porque ela não vive de produzir impressão na vida de ninguém, ela vive de um outro princípio, que é gerar Cristo na vida do outro, gerando nele o privilégio de ser discípulo e conduzindo à maturidade cristã. E isso nos chama atenção para não sermos uma igreja sem intenção no que fazemos, mas sermos intencionados e focados na missão que temos que fazer. E aí vem uma grande questão na próxima lâmina, que é aí que eu queria que a gente chegasse nesse ponto algum dia, e vamos chegar com a graça de Deus, que uma igreja saudável é aquela que possui o quê? Um processo de discipulado simples de 3 coisas: de ser entendido, vivido e compartilhado. Então você pega uma criança de 5 anos no Ministério Infantil Juvenil, e aí alguém fala assim: Robertinho, qual é a declaração de missão da sua igreja? E Robertinho vai dizer: olha, minha igreja se propõe a isso, isso e isso. Ele vai entender, ele vai viver isso do jeito de criança, e ele vai conseguir compartilhar sem muito rodeio, objetivamente. É um sonho que eu tenho, a gente vai conseguir, porque eu disse, a gente precisa só refinar o processo, já estamos andando nisso já há algum tempo, e eu acredito que isso não vai ser nada muito difícil de conseguirmos, né? Então, a gente precisa entender, irmãos, que o discipulado, ele tem que ser um processo simples. Vamos pensar uma coisa básica. O chamado, Cristo chega e olha para Pedro, e naquele momento, enquanto Pedro consertava as redes, ele então pega um edital de convocação ao discipulado, com vários parágrafos, incisos, e começa com um arauto ao lado, ler de forma impactante aquele decreto, ou aquele edital de convocação ao discipulado. E aí o Pedro fica muito apavorado, diz: só um pouquinho, deixa eu chamar meu advogado, porque eu não estou entendendo bem o contrato, tem umas entrelinhas esquisitas aqui. Aí ele vai lá, chama o advogado dele, o advogado diz: tem que fazer uma revisão aí no documento, está muito esquisito, tem uns negócios aí nesse contrato. Não é isso, irmãos. Vocês percebem a simplicidade do chamado ao discipulado? Quando Cristo se remete a Pedro, como que ele fala? Não, o chamado inicial, né, o primeiro ato, quando Pedro está lá só sendo pescador, diz: olha, vem andar comigo, eu vou tornar vocês pescadores de homens. Olha que simplicidade. E foi tão clara a convocação, o edital, né, de convocação para o discipulado, que Pedro faz o quê? Largou a rede e foi, porque havia clareza na missão. Disse: olha, para aí que nós vamos agora mudar de pescaria, vamos pescar almas, vamos pescar vidas. E Pedro entendeu aquela convocação. Diz assim no texto de Mateus 4, 19 e 20: e disse-lhes: vinde após mim, que é o texto que nós citamos, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. O que tem de difícil nesse chamado, nesse edital de convocação? Aí a gente vai querer qualificar alguém para servir no ministério. A gente faz o quê, irmãos? A gente espera que a pessoa faça 4 anos de teologia,
que ela passe por uma sabatina, que ela prove um monte de habilidades, que ela tenha como demonstrar várias capacidades agora. Você está capacitado para passar pelo vestibular do processo de entrada no... Não, para tudo. A gente só precisa entender que o chamado não é para quem está pronto, o chamado é para quem está decidido a amar a Deus, amando Cristo. E no caminho, o que Cristo faz? Ele dá a ferramenta para a gente aprende com Ele. Como o C.S. Lewis afirma, o nosso ir faz o caminho. A gente vai andando e o caminho vai sendo feito enquanto a gente anda com o Senhor. Simples assim. Dúvidas, angústias, aflições? Não. O silêncio me diz que está tudo ok, tá? Vou seguir. Sim. Depois que Pedro nega Jesus, que Jesus vai ter aquela conversa no pé de ouvido com ele, né? É interessante que o que Jesus queria saber de Pedro, né, não é se Pedro ia aprender a ler e escrever, se Pedro ia ter uma profissão melhor, se Pedro ia, né, se tornar uma pessoa bem financeiramente, bem resolvida, se deixar de ser grosso, né? A questão de Jesus com Pedro é se Pedro amava Jesus. Simples assim. Se você pegar esse texto que nós lemos agora de Mateus, e depois você pegar João, capítulo 21, juntar, você vai ver claramente o grande mandamento se unindo à grande comissão. O Senhor fala para Pedro, olha, só quero saber se você me ama. O grande mandamento está ali. Depois ele fala, agora você pode pastorear o meu rebanho. Aí ele fala da grande comissão. Não se lê e não se vive uma fé sem juntar o grande mandamento e a grande comissão. Sem chance. Fica capenga. Ok? Olha a pergunta que aparece aí. Como igreja, do mais velho ao mais recente membro, conseguiríamos dizer de um modo simples qual é o nosso modo de fazer discípulos? Volta aqui, desconstrua na sua mente a ideia de discipulado como apenas sedimentar no coração de alguém a Bíblia e seus princípios. É mais do que isto. E eu quero então definir o que eu estou chamando de discipulado. Passa a próxima lâmina. Olha o que eu estou chamando de discipulado lá embaixo. Está pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Entenda-se por fazer discípulo todo o processo que envolve desde o primeiro contato de alguém com a igreja e com o evangelho, até o ponto dessa pessoa estar totalmente engajada no ministério ou áreas de serviço. E de forma madura desenvolver seus dons e talentos e reproduzir, que é a multiplicação, todo o processo com outra pessoa. Essa é a ideia de discipulado. Você pegou a pessoa aqui, acabou de pisar na igreja, não conhece o evangelho, você pega ela experimenta Cristo, você conduz ela, dá maturidade mínima, ela entra em ministério, ela começa a servir, e quando ela começa a servir, essa maturidade se amplia, e chega uma hora que isso está tão intenso nela, a fé é tão inteira, que ela começa a reproduzir isso na vida do outro, simples e automaticamente. Isso é fazer discípulos. E aí vem, nós vamos fazer isso com um grupo um pouco menor, você tem aí o bloco de anotações, isso você vai guardar e a gente vai amanhã acessá-lo. Eu quero depois ter acesso a isso. Você vai fazer isso hoje e amanhã de novo. Qual é a nossa dinâmica? Vamos reunir em grupos, como não estamos aí, acho que 10, para poder não ficar muitos grupos de 10, vocês vão reunir e vão discutir e tentem responder com um parágrafo só, tá? Não estenda muito não. A pergunta é, qual o modo da primeira igreja batista fazer discípulos? Só essa pergunta. Qual é o modo que você identifica que a primeira igreja batista faz discípulos? E vocês vão gastar aí 15 minutinhos, reúnem em grupos de 10, pode se espalhar por aí. Na hora que terminar de fazer, a gente vai para o lanche. Tem como já fazer o lanche? Tá pronto. Então, daqui a 15 minutos, já vamos servir o lanche. Que aí já vai estar fazendo movimento, para não fazer 12 movimentos, a gente já termina a tarefa, vamos lanchar, mas 15 minutos vão tentar responder qual o modo que vocês percebem, no ponto de vista de vocês, que a Igreja Batista tem feito discípulos. E aí, um parágrafo, vocês vão tentar responder. E aí, vai ter um representante por grupo para falar. Tá bom? Sem tumulto, por favor.